Olá pessoal, eu sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES de 2024.2, primeira fase. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 43 diz o seguinte. Em um seminário de física, um professor apresentou aos alunos o conceito de transformações cíclicas em sistemas termodinâmicos. Ele explicou que, em uma transformação cíclica, um sistema retorna ao seu estado inicial definido em termos das variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, após passar por uma série de processos termodinâmicos. Na sequência, o professor propôs um problema teórico envolvendo o motor térmico ideal, operando em ciclos, no qual o sistema realiza trabalhos sobre o ambiente e troca calor com dois reservatórios térmicos, sendo um quente e o outro frio, com temperaturas T1 e T2, respectivamente. Com base no entendimento das transformações cíclicas e das leis da termodinâmica, assinale a afirmação verdadeira em relação ao funcionamento desse motor térmico ideal. Item A. O trabalho total realizado pelo motor em um ciclo é igual à soma dos módulos das quantidades de calor absorvida e rejeitada pela fonte quente e fria. Gente, quando a gente fala em máquina térmica, a ideia é mais ou menos isso aqui, ó. Nós temos aqui a parte da fonte quente, nós vamos ter aqui a subida para a máquina térmica, aí aqui nós vamos ter exatamente a fonte fria. O que acontece dentro da ideia da máquina térmica? Aqui, por se tratar exatamente da fonte quente, então significa dizer que é quem está produzindo a energia total do sistema. Então aqui nós temos a quantidade de calor da fonte quente. Ela é liberada. Perceba que quando ela chega bem aqui, ela tem dois caminhos. Parte dessa energia vai subir, que é exatamente aqui aonde funciona a máquina térmica. E quando ela vem para cá, para a máquina térmica, ela vem na forma de trabalho, mas parte da energia vai vir para cá, para o que a gente chama exatamente de fonte fria, e é exatamente a quantidade de calor da fonte fria. Ou seja, a gente pode perceber que a quantidade de calor da fonte quente é o trabalho, mais a quantidade de calor da fonte fria. Só que no problema ele está querendo saber é o trabalho, ele está dizendo que é igual a soma dos módulos da quantidade de calor absorvido e rejeitado pela fonte fria. Então, como é o trabalho, eu vou passar o QF aqui para o outro lado. Aí nós vamos ter, então, a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria vai ser exatamente igual ao trabalho. Ou seja, na afirmativa ele fala que é a soma. E a gente pode observar que é a diferença, que significa dizer que o item A ele está falso. Já o item B, o rendimento do motor térmico é 100% quando o motor realiza um processo cíclico por meio de um ciclo de Carnot. A gente fala muito da questão do motor térmico, o rendimento ser 100%, mas a configuração dele, gente, é através de duas isotérmicas e duas adiabáticas, e não em relação à quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Ou seja, a gente está falando aqui de uma máquina térmica diferente da máquina térmica de Carnot. Então, no caso, a gente não pode ter o rendimento 100%. Logo, o nosso item B aqui, ele também está falso. Já o item C, o rendimento do motor térmico ideal pode ser calculado em termos da temperatura T1 e T2. Quando a gente fala da máquina térmica ideal, é exatamente a máquina de Carnot. E como é que a gente calcula o rendimento da máquina de Carnot? É 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Lembrando a vocês que tanto a temperatura da fonte fria como a temperatura da fonte quente, eles têm que ter como unidade de medida o K, que é correspondente ao Kelvin. Ou seja, para que esse rendimento dê 100%, esse cara aqui tem que ser zero. E aí, se a temperatura da fonte fria for zero, a razão dá zero, 1 menos 0 dá 1, que aí é o rendimento de 100%. E a gente sabe que a gente não consegue chegar ao zero absoluto. Ou seja, de fato, a gente pode ter o rendimento 100%, né, a máquina térmica ideal, em função das temperaturas, embora a gente não consiga fisicamente aplicando, né, chegar aos 100%. Por isso que o nosso item correto, de fato, é o item C, de criatura divina da humanidade. O item D, ele diz o seguinte: em toda transformação cíclica, o trabalho realizado ao final de cada ciclo é nulo. Não, gente, é um trabalho diferente de zero.
que pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo do sentido desse ciclo. Se o ciclo for sentido horário, o trabalho ele é positivo. Se for anti-horário, aí nós temos que o trabalho ele é negativo. Ou seja, se o sentido é positivo, então o trabalho é realizado. Agora, se o trabalho é negativo, então ele recebe trabalho. Então, no caso aí, nós temos que o item dele está falso por conta disso. Beleza aí, gente? Com isso, pessoal, vou chegando por aqui ao final de mais uma videoaula. Espero que tenha gostado e que tenha lhe ajudado. Agora a temática foi termodinâmica. A gente pôde falar um pouco sobre máquinas térmicas, sobre a segunda lei da termodinâmica. Então, desde já, um forte abraço para você. Fica com Deus. Beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!